Aos irmãos com a paz do Senhor. Primeira vez, né? Ismael me chamou, fiquei nervoso. Mas, quando eu era do mundo, estava para a festa, tinha disponibilidade toda hora. Por que não pregar a palavra de Deus? Eu tenho mais medo do que o castigo do amor, mas rapidinho aqui, eu quero. A palavra que eu vou pregar hoje, Mateus, capítulo 14, do 22. Ao 3, por favor. Assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedia a multidão ao monte para orar à parte. E a chegada já tarde estava ali só. E o barco já estava no meio do estado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou algo, logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começado a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidar? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se, estavam no barco e adoraram, dizendo: É verdadeiramente o Filho de Deus. Poderem sentar. Essa palavra aqui me chama a atenção. Mais ou menos cerca de 2, 3 anos atrás, Deus me deu livramento. O dia do meu livramento era numa quinta-feira. Minha mãe disse: Vai para a igreja agradecer. E esse dia nunca foi chegado. E mesmo quando eu não era evangélico, eu estava sentado ali. E a Deus, Deus, me deu uma oportunidade. E agradecer o meu livramento. Mas hoje foi chegado o dia. Eu não andei sobre as águas que nem Pedro, né? Esse sobrenatural, quem eu só foi apenas. Porém, foi um livramento com água que eu vou passar por isso. É o que me chama a atenção nessa palavra aqui. Jesus, ele ordenou seus discípulos, né? Para que ele entrasse no barco sem ele. Mas por que Jesus ordenou? Será que só falasse não seria uma ordenação? Se a gente prestar atenção em todas as palavras da Bíblia, toda a ordenação de Jesus acontece algo sobrenatural, né? Se Jesus ordenou, é porque realmente ia acontecer realmente um sobrenatural. Aqui, ele ordenou os discípulos para seguir adiante, outra banda, para o outro lado, porque para onde Jesus ia, olhou a palavra milagre, né? Tinha acontecido até um milagre antes, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E era muita multidão, muito pessoal de longe, até mesmo sem conhecer Jesus, só ouvia Jesus falar mesmo, e não chegar próximo dele para abraçar, para vivenciar os seus milagres, até mesmo ser curados, né? Jesus estava se despedindo das multidões. Em seguida, ele foi para um monte orar a sós. Devemos ter, tá, como exemplo de Jesus, para ter um momento a sós com Jesus, com Deus, ter uma intimidade mais forte, né? É através da intimidade com Jesus que aumentamos a fé espiritual. E nisso, me chama a atenção, antes de acontecer isso, Jesus estava num barco, seus discípulos, atravessando, antes desse acontecimento, na primeira tempestade, seus discípulos, atravessando para afastar os demônios do Gadareno, né? Isso ele estava com os seus discípulos no barco. E estava vendo uma onda muito forte, uma tempestade muito forte. Com medo da tempestade, de quebrar os barcos. Eu estava ali na ponta do barco. E os discípulos acordaram Jesus. Jesus, está vindo uma tempestade muito forte, vamos morrer, ajude-me.
Jesus mandou o vento da tempestade calar, né? Não sei onde é a boca e vento e nem do mar, né? Sabe todas as coisas. E esse vento aí, essa tempestade, não foi, foi do diabo. Porque eles estavam indo com propósito para tirar os demônios do gadareno. Mas, às vezes na nossa vida, a gente está com propósito em frente e o diabo se levanta, contrário com o seu. E mesmo Jesus dormindo, o diabo ousou ser maior do que ele, né? Mas ele esqueceu que mesmo Jesus é mais forte que ele acordado. Glória a Deus. Nisso aqui nessa palavra, é, Jesus tende a ir com seus discípulos na quarta vigília, a encontro com eles, né? Porém, de uma maneira diferente. Ele estava indo andando sobre o mar. E os discípulos vendo isso, com medo, né, com dúvida, às vezes a gente com medo, dúvida no nosso coração, a gente não consegue enxergar Jesus. Eles confundindo Jesus com fantasma. Eles com medo, gritando. E eles se sentindo distante com Deus, né? Nessa ocasião, eles estavam com Jesus. Mas o mesmo Deus está perto, o mesmo Deus de longe. Ele ainda opera longe e ainda opera de perto. É Deus. E nisso, ele confundindo com fantasma, Jesus falou, sou eu no tempo. Pedro, o mais ousado, né, o discípulo, ainda duvidou, né, perguntando, és tu mesmo? Manda-me ir ter contigo nas águas. Jesus disse, bem. Isso Pedro foi, né? Foi indo, caminhando, olhando para Deus. O foco de Pedro era Jesus. Enquanto o foco dele era Jesus, ele estava andando. Mas quando ele sentiu a tempestade, isso, né? O foco de Jesus. O que aconteceu? Ele começou a afundar. Muitas das vezes a gente passa por provações, por tudo. E até perguntamos, por que, Jesus? Passando por isso. É mais de um, mas eu sou apenas um funcionário. Eu sou apenas um. Eu oro, eu busco o Senhor. Não vai acabar nunca. Mas devemos ter fé, né? Porque são através dessas provas, são através dessas tribulações, que temos uma intimidade maior com Deus. Deus sabe da nossa cruz carregar. Quando ele vê que a gente não está conseguindo, bastante abalado, ele faz que nem Pedro, né? Sua mãe nos levanta. Porque as, as aflições são importantes para nós, principalmente nós que somos cristãos. Porque para Davi se tornar, derrotar Golias, para se tornar rei, ele teve que o quê? Teve que matar o urso e o leão, né? Acho que isso, acho não, tenho certeza, né, que isso corajou Davi de derrotar Golias. Ele se tornar rei, teve que vencer várias batalhas. Ó, Jó só conhecia Jesus, só conhecia Deus pelo ouvir, né? Mesmo só pelo ouvir, ele era temente e fiel a Deus. Mas quando Deus tirou tudo, permitiu que o diabo tirasse tudo, matasse seus filhos, chegasse a enfermidade, a sua riqueza, foi aí que Jó começou a ver, conhecer Jesus pelo ver. Foi aí que sua intimidade com Deus aumentou. Foi através dessas aflições, ele começou a conhecer Deus de uma maneira diferente, sabendo que Deus é Deus de cura, Deus de amor, Deus de milagre, Deus que dá tudo em dobro. Bendito e louvado é o nome de Deus. Então, que possamos estar firmes na presença de Deus. Em rápidas palavras, eu vou passar o livramento. Bastante. Questão de 2, 3 anos atrás, né? Mas eu não me importo pelo tempo, porque isso aí marcou meu coração. Foi quando eu vi que Deus era amor comigo mesmo. Mesmo sem eu merecer, Deus foi comigo. Negócio de 2 a 3 anos atrás, eu tinha 18 anos, tenho 20. Eu fui pra praia com meus amigos, 7, 8 anos. E ali tinha pessoas que já foram evangélicas, eram pessoas que eram católicas, pessoas que não acreditavam em salvação, morreu, não existia inferno. Tinha pessoas também que puxavam pro lado ateu, sempre tinha uma brincadeirinha. Eu estava lá, né? Não estava na igreja. A gente estava em Boa Viagem, estava na onda, não nadar não. Me engano, tá dando cachorrinho, mas não sei nadar não. A gente indo com a onda, se afoitando. Isso, meu amigo disse assim, vamos a última vez, se a gente ir embora.
Isso quando veio a última onda, a gente ia pra correnteza, né? Levando a gente pela correnteza. Todos meus amigos foram. Somente eu. Somente eu que fiquei. E nisso que eu fiquei, eu ali, preso em um buraco, afundando tudo. Para todo mundo que eu conto isso, eu digo o mesmo jeito. Eu tava com uma sorte danada. Toda vez que eu subia para respirar, vinha uma onda. Eu conseguia nem respirar. Toda vez que eu subia para pegar fôlego, vinha uma onda. Mas pra gente não existe não. Sorte, né? De Deus. Ou Deus faz ou Deus não faz. Sorte para cristão não existe não. Isso quando eu estava ali, preso ali, um amigo meu tentou chegar em mim. Ele realmente chegou. Eu estava ainda antes das pedras, né? Quando ele chegou em mim ali, ele, Rafael, segura pelo meu pescoço, e eu bastante afobado, com medo, eu me segurei o pescoço dele. Ele disse, vamos nada, só que eu não saia do lugar. Aí ele disse, Rafael, me solta, senão a gente vai morrer. Não quero me engrandecer, mas se eu tivesse moldado ali mesmo, eu segurava ele, ia morrer eu e ele. Será que se eu segurasse ele, eu estaria aqui hoje? Será que se eu tivesse moldado ali de matar ele comigo, eu estaria aqui hoje? E nisso eu estava ali, quando ele falou isso, eu soltei ele. Eu não enxergo nada, né, sem óculos. Eu consigo ver pessoas, eu só não identifico pelo rosto. Só que quando eu olhei para o mar assim, não tinha... Meu amigo mesmo foi para a ponta do mar. Eu passei das pedras. E sou lá, nervoso, pensei nem em tubarão. Estava pensando em água mesmo, morrendo afogado. Isso ali eu falei para Deus. Fechei meus olhos. Na minha cabeça agora eu não assimilo como foi que aconteceu. Na minha cabeça fica apagado questões de... Falei assim para Deus. Perdoe meus pecados, eu quero ser salvo. Bendito e louvado é o nome de Deus. E nisso eu fiquei apagado, questão de segundos mesmo, questão de segundos, não sei como passou na minha cabeça. Isso depois das pedras. Quando eu abro meus olhos, as águas estão no meu joelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Nisso eu comecei a andar. E aquela voz, eu realmente escutei aquela voz dizendo, não olha para trás. Não olha para trás, olha para frente, segue em frente. Eu querendo olhar para trás, com medo de vir alguma onda, de vir alguma coisa. E eu com medo, realmente, e aquela voz, vai em frente, vai em frente. E eu indo, pulei as pedras e a água continuou no meu joelho. Andei mais um pouquinho, a água ficou na minha canela e eu... Quando eu saí assim, não tinha mais ninguém no mar. Aí tinha 2 salva-vidas na ponta da areia. Até hoje mesmo eu peço a Deus, toda vez que eu oro, que ele tenha paciência, tudinho, que eu tenho um pavio bastante curto. 2 salva-vidas chegou em mim e disse, na frente do pessoal, muitas pessoas olharam para mim mesmo, pessoas, e falaram assim, e ele falou assim para mim, como é que tu não sabe nadar e é para lá? Porque eu passei das pedras, realmente. Ele não viu o acontecimento. Só que eu tava fundo mesmo, tava afogado. Ele mesmo disse assim para mim, e eu disse assim para ele, se dependesse de tu, eu tava morto. Quem me salvou foi Deus. Glória a Deus. Aí ele começou a falar várias coisas lá, meus amigos ficaram. Eu fiquei vomitando. Isso, todos meus amigos estavam lá. E um deles, que puxava pro ateu, ele disse assim para mim, foi Deus que te salvou. Glória a Deus, foi Deus que te salvou. Isso bota dúvida nos nossos corações, né? Eu estava na presença de Deus, graças a Deus. Eu nunca quis ver a vida. Até o pessoal ver assim, eu tatuagem, tudo, que eu já bebi, já usei droga, mas nunca fiz isso, glória a Deus. E fiz uma promessa para Deus. Não vai fazer nenhum dessas coisas, para não dar nenhum desgosto para minha mãe, também para ele, né? Isso, eu ali, eu disse, rapaz, mas eu falo tanto palavrão, eu arrumo tanta confusão. Será que foi Deus mesmo que me salvou? Mesmo depois disso, mesmo tendo despedido da minha vida, eu ainda botei dúvida no meu coração. E nisso, eu, evangélico, desde então, né, eu estava afastado, meus amigos, foi Deus, e eu ainda com dúvida. Meus amigos que nem era evangélico. Foi Deus, Rafael. Eu ainda duvidando. Isso, quando a gente estava votando, pegou o PE 15, para Jonathan, assim, né? Era muita gente, 7, 9 meninos. Aí várias pessoas, quando entra mulher também, fica intimidado, né? Pensa que é alguma coisa. Chama atenção que foi passar um rapaz na borboleta, terno, com a Bíblia debaixo do braço. Realmente a gente tava falando. Mas na hora a gente parou. Tinha muitas cadeiras vazias, só tinha gente no ônibus e 7 pessoas. Tava vazia a cadeira. Ele foi, sentou do meu lado. Não demorou muito não, sentou, tocou nas minhas pernas e falou,
Jesus te ama. Glória a Deus. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Realmente, vi que Deus era comigo, mesmo sem eu merecer, né? E, mesmo no mundo, eu buscava a Deus. Mesmo sabendo no conhecimento da palavra de Deus, eu não orava como deveria. Mesmo minha mãe, que não era evangélica no tempo, ela orava para mim todos os dias, né? E às vezes até uma pessoa da sua casa salva até você, mesmo você sem merecer. Porque Deus é misericordioso. E foi essa palavra que Deus tocou no meu coração. Parece que foi um pouco assim, né? Mas que da próxima vez eu demore mais um pouquinho. Mas foi essa palavra mesmo que Deus tocou no meu coração. Eu agradeço a rica oportunidade. Por Deus.